cumprirem devidamente com as suas obrigações. Nós a Receita Federal tem vínculo com cartórios, DETRANs, bancos, instituições financeiras, administradoras de cartões de crédito, assim por diante. E existe a famosa DIMOF, que para quem não conhece, Declaração de Movimentações Financeiras, se no semestre a movimentação for superior a R$5.000 na pessoa física e 10 mil na pessoa jurídica, a instituição financeira é obrigada a informar esse valor à Receita Federal. E a partir disso, a Receita pode, eventualmente, tentar rastrear aí alguma renda não declarada, algum serviço não declarado. E agora, com isso, eu encerro a minha exposição e desejo boa sorte a todos. Obrigada. Fico à disposição para dúvidas, se alguém tiver algum questionamento. Sim. Sim. Certo. Certo. Como funciona essa questão do ISS e do INSS? Porque como empregado, a empresa já recorre disso. Isso. A situação, ela será idêntica, como se fossem duas pessoas separadas. Como o advogado autônomo, ele vai se submeter a todas aquelas regras que eu expus aqui. Ele vai pagar ISS por exercer a advocacia de forma autônoma, ele vai pagar a sua contribuição previdenciária como contribuinte individual, ele vai pagar todos os tributos que a gente mencionou ali como a pessoa física trabalha de forma autônoma. E, sendo empregado de uma empresa, ele vai se sujeitar também à contribuição previdenciária que a empresa é obrigada a recolher. Tá? Mas isso é como se a gente imaginasse duas situações separadas. Tá? E aí ele sim vai ter que declarar no final do ano calendário as duas rendas obtidas tanto no lugar quanto no outro, as deduções, ele pode fazer um livrinho caixa para a sua atividade autônoma. Então, as regras se aplicam dessa forma. Tá ok? Por nada. No caso dela, ela mencionou, se como advogada desempregada, ela Sim. já paga, já atinge o limite da previdenciária. Aí, como autônoma, ela pode Certo. pagar também? Sim, ela paga também como autônomo. É que aí, a condição que ela paga da empresa é como advogado empregado. Tá? É contribuinte. Você tem dois empregos. Uhum. Se você tiver já pagar o limite da contribuição previdenciária, no outro, se você tiver comunicado... Ah, sim, superou lá o valor de 800 e tantos reais. Tá. Daí acredito que realmente o valor, se ele receber, por exemplo, 400 reais em a diferença eu acredito que realmente, creio eu, né, teria que uma situação muito específica, mas creio que ele teria que pagar o limite até aquela diferença. Tá? Agora veja, realmente essa é uma situação que valeria a pena examinar, porque os limites do empregado, um empregado qualquer, mesmo sendo advogado, eles são diferentes para o limite do autônomo. Então, pode ser que exista uma regra na legislação, e aí realmente tem que estudar, para verificar se esses limites aplicam separadamente ou se eles são cumulativos. Sabe? Assim, num primeiro exame, me pareceu que ele teria que pagar as duas contribuições. Tá? Mas aí realmente tem esse problema de exceder o teto. Não, ambos são regime geral. Tá? Ambos são regime geral. O advogado, o que ele pode fazer é contribuir para um regime fechado de previdência, como esse que nós temos aqui. Uma pessoa que seja funcionária pública. Ah, sim. Especial. E daí ele já paga um excedente provavelmente, Tá. um excedente bem maior do que os outros 150. Entendi. Tá. Tá, bom, vamos pensar assim, é difícil o caso de servidor público que possa advogar. Vamos pensar num professor de uma universidade, né? O funcionário que não seja um advogado, seja só... Certo,
Certo. Não exerça uma atividade incompatível com a advocacia, né? Me parece que nessa situação, com maior razão, os cálculos devem ser separados. Aí eu acho que realmente o advogado deve contribuir. Me parece lógico que a contribuição seja feita pelos dois regimes, tá? Mas realmente, como é uma situação específica, ela exige também um estudo específico da legislação, tá certo? Por nada, disponha. Alguma outra indagação? Sim. Honorários sucumbenciais pagos no processo. Tá. Tá. É que, veja, como regra, pelo que eu tenho visto, os honorários sucumbenciais, eles normalmente são pagos no bojo do próprio processo. Você está pensando numa situação em que seja pago por fora do processo, os honorários de sucumbência? Tá, veja, se uma pessoa jurídica paga para outra pessoa jurídica, não existe essa retenção, tá? Se a pessoa jurídica paga para o autônomo, aí existe a retenção que eu mencionei ali. Deixa eu mostrar no slide para ficar mais claro. Tiraram o slide. Ah, desculpe. Então, se é uma pessoa jurídica pagando para uma pessoa física, realmente vai se sujeitar àquela tabela progressiva, tá? Então, o advogado autônomo emite um recibo de pagamento e aí informa a retenção naquele valor da tabela progressiva. Ah, não, desculpe. Não incide contribuição previdenciária de uma pessoa jurídica para outra. Desculpe, eu me confundi na hora de te falar. Existe a retenção, existe sim. De imposto de renda existe. De 1,5%. Então, deve, daí, nesse caso, ser emitida uma nota fiscal de prestação de serviços com essa retenção. Por nada. Alguma outra questão? Eu tinha uma dúvida, se me permite. Sim, claro, Guilherme. Agora a questão levantada ali pela colega me gerou uma dúvida. Uhum. E se porventura alguém por um lapso acaba recolhendo mais contribuição previdenciária do que deveria, cabe repetição de débito? Sim. Na verdade, existe no direito tributário a regra de repetição de indébito, ela é uma regra geral. Mesmo que seja pago um tributo a mais por erro, por confusão, por equívoco, por má-fé da outra parte, por qualquer situação que seja, foi pago o tributo a mais, é cabível a restituição de indébito. Tá ok? Por nada. Sim? Claro. O advogado associado, ele tem a retenção do imposto de renda pelo preço do serviço. Eu estou tentando te responder enquanto eu vou pensando, porque eu não confrontei essas duas situações, tá? O que o advogado associado não tem, que o advogado autônomo tem, são todas aquelas hipóteses de dedução com livro caixa. O advogado associado, ele é parecido, na verdade, com a figura do empregado, tá? Ele recebe aquele valor e ele sofre a tributação pela tabela progressiva. Então, aqui pensando que o advogado autônomo, embora a tributação dele realmente seja mais pesada que a da pessoa jurídica, ele tem direito a essa série de deduções que o advogado associado não tem. Então, acho que é possível afirmar, assim como regra geral, que o autônomo leva vantagem em termos de tributação do que o advogado associado. Só que o advogado associado não tem os custos
da atividade que o profissional liberal tem, né? Isso deve ser considerado. Se você vai abrir o teu escritório sozinho, vai ter que ter todo um dispêndio com a estrutura do escritório e tal. Então, essa é a questão de que a tributação, na verdade, é um dos fatores a serem considerados, né, na estratégia profissional. Em razão do horário, né, vamos encerrar aí as perguntas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à doutora Nayara primeiro, a ter aceitado o convite da comissão, e segundo, pela excelente exposição nessa noite. Muitíssimo obrigado, doutora. Eu é quem agradeço, foi uma alegria estar aqui. Obrigada pelo público atento e resistente até os últimos minutos. Nós que agradecemos. Também quero agradecer especialmente à presidente da comissão, a doutora Sabrina, e ao doutor Gustavo, que já se foram, que participaram ativamente e foram peças fundamentais na organização desse curso, e também aos demais membros da comissão, que direta ou indiretamente também auxiliaram na organização desse curso. E também agradecer aos senhores, né, por terem participado, por terem prestigiado o curso. Antes de finalizar, eu apenas passo a palavra à presidente da comissão, a doutora Sabrina, para que comunique alguns recados aí aos senhores. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu não vou me alongar, porque eu sei que já todos estamos bastante cansados, apesar de satisfação com o conteúdo dos cursos dessa noite. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Dr. Eloy, que omitiu aqui que ele foi um dos grandes coordenadores desse curso, junto com o Dr. Gustavo. Então, os méritos são mais dele e do Dr. Gustavo, que se ausentou no momento, mas que também participou ativamente, do que meus. E quero fazer um agradecimento especial pela vinda de vocês. Nós ressaltamos que a opinião de vocês é muito importante para nós, críticas, sugestões. Os palestrantes são todos nossos amigos, também estão muito abertos a isso, a avaliações. Então, é importante para que nos próximos cursos a gente sempre possa melhorar. Estou muito satisfeita com o público, né? As 3 noites foram de públicos atentos até o final, então as críticas e sugestões são bem-vindas. Participem da Comissão de Advogados Iniciantes, a nossa próxima reunião é dia 15, como já foi anunciado, e façam esse contato com a gente para que a gente sempre possa melhorar. E também quero um agradecimento especial por terem colaborado com o nosso projeto filantrópico, trazendo os donativos, e as pessoas que estão organizando esses projetos. A doutora Juliana, o doutor Roberto Bona, que não estão aqui agora, mas eu faço na pessoa da doutora Fernanda Weber e da doutora Silvia Fã, que são assim envolvidas diretamente nessa arrecadação e na destinação que vai ser dada no sábado, através de uma tarde de recreação com as crianças do Lar Amor Real. Então, a gente realmente teve essa preocupação de arrecadar os donativos, escolher uma instituição séria e também passar esse tempo com as crianças que precisam, né, desse apoio, desse contato humano, que é também o papel da OAB. Então, muito obrigada por toda a colaboração de vocês por estarem aqui, por fazerem essa avaliação, e sintam-se à vontade em entrar em contato com a Comissão de Advogados Iniciantes. Agradeço a todos, declaro encerrada essa sessão e boa noite a todos nós. Boa noite.